Meus amados, quando eu cheguei, eu já vi a movimentação do pessoal, né? Então, algumas pessoas com seus trabalhos específicos, né? Pessoal de louvor louvando, pessoal, os diáconos já se organizando com os afazeres do culto, as crianças com a movimentação lá em cima, o ministério infantil, a intercessão, o pessoal orando ali em cima, os ministérios avançando, as pessoas interagindo. Isso é a igreja do Senhor, né? É a saúde da igreja do Senhor em movimento. E a gente fica muito feliz, né? Em vendo as pessoas em comunhão e trabalhando e servindo ao Senhor, e muito bom por isso. O desejo do nosso coração é que isso cresça cada vez mais, que mais pessoas se acheguem a Cristo Jesus e levem essa vida com muito fervor no coração. E hoje nós vamos falar desse tema específico, né, que é o Natal, é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o pastor Henrique ele já falou um pouco sobre isso, né? Quando nós chegamos nessa época do Natal, muitas pessoas falam, você comemora, outro não comemora, isso é paganismo, aquilo não é paganismo, e tem a data, né? Por que a gente faz no dia 25 de dezembro, né? Lá atrás, muito lá atrás, esse dia 25 de dezembro era comemorado, o pessoal comemorava o dia do sol, o Deus Sol. Também tinha uma deusa grega lá que também tinha uma data específica para isso. E havia realmente um paganismo nessa data, né? E depois, com a chegada de Cristo Jesus e o crescimento avassalador do cristianismo, o pessoal entendeu que deveria fazer o uso dessa data para comemorar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então não tem nada de paganismo nisso, né? Nós estamos comemorando o nascimento do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. E com relação a paganismo, meus amados, o mundo ele está cheio de paganismo, né? É impossível você conviver nesse mundo e você não esvalar ou esbarrar em alguma coisa, né? Você pega os meses do ano que levam o nome de Deus Juno, Júlio César, todas essas coisas, você acaba esbarrando. Nós trabalhamos, e nem todos os lugares em que nós trabalhamos são de pessoas cristãs. Em lugares que você vai trabalhar, quem é o dono do estabelecimento lá é um espírita, é um bandista, é um candomblessista, né? E mesmo assim você está trabalhando lá, né? Em alguns lugares você vai comprar o alimento, você chega lá e está consagrado a um Deus, ou está consagrado a alguma outra religião. Então nós estamos em meio a todas essas coisas. Não é que nós estamos sendo conveniente com o paganismo, não. Nós já recebemos o Evangelho de Cristo Jesus, mas hoje o mundo se encontra nessa maneira. Mas nós temos o nosso posicionamento com relação a isso, né? Até surgiu uma dúvida, né? Como que se culto Maria aos pés da cruz, né? Vocês estão adorando Maria? Vocês estão venerando Maria? Não, muito pelo contrário, né? Nós não somos nem 8 e nem 80, né? De pessoas que não atribuem nada a Maria e pessoas que atribuem tudo a Maria, né? Nós ficamos ali no meio termo, né? Nós sabemos que Maria não tem essa divindade, nós não cremos na Imaculada Conceição, Maria como Virgem Perpétua, nós não cremos que Maria, Mãe de Deus, Deus como divindade, mas Deus como Jesus, homem sim, né? Ela que carregou ali, e nós cremos que ela foi uma mulher escolhida sim, com qualidades e com atributos que Deus viu para ela, e nós seguimos esse exemplo dessas pessoas que estão na Bíblia, que são pessoas comuns como eu e você. Então a mãe do Senhor Jesus era a irmã Maria, e quem era o pai? O irmão Zé, o carpinteiro ali da esquina, gente da gente, e nós somos assim. Então nós seguimos sim esses exemplos, né? Que foram inspirados pelo Senhor Jesus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, para trazer essas coisas. Então, nós não temos problema nenhum com essas dúvidas ou com esse tipo de religiosidade. Graças a Deus, estamos avançando no Evangelho, no entendimento da palavra, daquilo que é, daquilo que não é, e seguindo a Cristo Jesus como ele deve ser seguido. E chega nesse momento do Natal, além de surgir essas dúvidas com relação à data e a paganismo, a gente sabe que essa época do ano é uma época muito feliz, né? A gente sabe que muitas coisas é movimentada nesse final de ano, né? O pastor Henrique falou, puxa, eu me alegro muito nessa data, e eu também me alegro muito nessa data. É uma data muito especial. Eu creio que até o Senhor, ele fez de propósito de colocar essa data no final do ano, porque coincide com muita coisa, né? Então coincide com férias escolares, coincide com férias profissionais também. Muitas empresas dão férias para as pessoas, né?
É um período onde que se tem bastante dinheiro, né? As pessoas pagam 13º, né? Você recebe um pouquinho a mais. Então, muita coisa contribui para essa felicidade, né? É o verão, né? O período fica muito mais bonito, as tardes, as noites, muito calor. Pessoal sai para viajar, pessoal sai para confraternizar, pessoal sai para encontrar os amigos, para visitar as pessoas. Então ela é, sem dúvida nenhuma, uma época muito especial. É muito especial. E não tem como dizer que isso não é espiritual, isso não é nós que promovemos tudo isso. É o Senhor que promove todas essas coisas e espalha essa bondade e essa graça dele sobre todo esse mundo. Mas a gente sabe que também acontecem algumas coisas difíceis e algumas coisas tristes também nessa data. Não é porque eu falei todas essas coisas, temos o nascimento do Senhor Jesus, que todas as coisas vão dar certo, né? A prova disso é que o meu filho foi internado, né, no dia 21 de dezembro. E eu falei, tem muita possibilidade dele passar a noite de Natal internado. E seria o primeiro Natal dele. Seria o primeiro Natal dele conosco, né? A gente fica nessa expectativa e gostaria, né? Não, tem que dar tudo certo, tem que estar tudo certinho, né? E às vezes a gente fica triste por isso e abatido por isso. Mas não devemos não, meus amados. Sempre há coisas boas em tudo isso. Então você para pensar, está internado. Mas pelo menos está assistido por um hospital, né? Poderia não ter um hospital, poderia não ter condições de ser atendido. Está acompanhado do seu papai, está acompanhado da sua mamãe, está acompanhado dos seus irmãos. Tem uma igreja por trás dele. Oh, meu Deus do céu. É motivos para se alegrar. Está lá, mas tem uma igreja orando. Meus amados, a melhor coisa que tem é viver em igreja. Se você hoje está vivendo sozinho, vou dar um conselho para você. Pare de sofrer. Venha viver em igreja. Porque não é que você não vai ter mais sofrimento. Vai ter um sofrimento compartilhado, vai ficar mais fácil. Nós não estamos prometendo para você que você não vai ter mais sofrimento. Não, muito pelo contrário. Vai continuar, algumas coisas vão continuar. Mas agora você vai ter um amparo de irmãos, né? Ora você está doente, recebe a oração. Ora você está bem e ora por outra pessoa. Então a gente sabe que no período do Natal também acontecem coisas tristes, como a doença. Tem pessoas que até morrem no dia do Natal, né? Não está proibido de morrer no dia do Natal, né? Existe uma lei, uma sentença. Não, no dia do Natal, dia 25, ninguém morre. Morre. Se você for agora no cemitério, provavelmente deve ter alguém sendo velado hoje, que é o dia 23. No dia 24 para o dia 25 vai ter gente sendo velada, né? Acidentes acontecem. Hoje, passando para ir numa certa localidade lá, eu vi um carro simplesmente subiu em cima de uma moto. As 4 rodas em cima da moto e a moto de baixo. As coisas acontecem. Não é porque é período do Natal que as coisas não acontecem. Coisas tristes também acontecem no dia do Natal, né? E sabe que uma coisa que sempre me chama a atenção na questão de nascimento, Natal, nascimento, né? É dúvidas. É dúvidas. Você que é papai, você que é mamãe, você sabe o que eu estou falando. Ou você que está gerando, sabe o que eu estou falando, né? Quando você ali vai ter seu filho, você fica pensando, né? Puxa, será que vai dar tudo bem? Será que vai dar tudo certo? Será que todas as coisas vão acontecer da maneira que nós esperamos, né? Mas no caso do nosso Senhor Jesus, o nascimento dele não é uma dúvida. O nascimento dele é uma certeza. O nascimento dele é uma verdade. O nascimento dele é uma concretização da palavra do Senhor. Então ele vem para sanar tudo isso. Ele vem para acabar, ele vem para mudar tudo isso. E aí eu queria ler alguns textos com vocês, alguns textos extraordinários da palavra do Senhor. Você está com a sua Bíblia pronta aí? Nós vamos falar primeiro de algumas promessas sobre esse nascimento do Senhor Jesus. Então vamos lá para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. O contexto aqui, meus amados, é o seguinte: o Senhor criou todas as coisas, criou o mundo, todas as coisas, criou o ser humano, colocou ali no jardim do Éden, passou algumas orientações para ele, e o ser humano obedeceu? Não, o ser humano desobedeceu, caiu em pecado, se distanciou da palavra do Senhor, se distanciou do Senhor. E aí o Senhor ele passa algumas repreensões para as pessoas. Então para a mulher ele disse: e agora, quando você for conceber,
você terá dores de parto. Entendeu? Então vai ter dor de parto, Tuane. Se for cesárea, vou te explicar. Se for cesárea, não dói na hora, dói depois. Entendeu? E se for normal, dói na hora. Mas a dor não tem como escapar, certo? Não tem como escapar, a mulherada sabe. Isso foi lá por conta vocês desobedeceram. A mulher agora vai conceber e vai ter dores. E dores de parto, e dores intensas, e dores fortes. Mas é engraçado como que é isso, né? Deus é poderoso e maravilhoso, né? É uma apreensão quando a mulher vai ter o bebê, por parte da mulher, por parte do homem também. Uma apreensão, aquela dúvida, aquela angústia. Quando a mulher vai ter o bebê, ela chora, ela esgoela, tal. Mas quando nasce, alegria demais. E passa o tempo, ela quer ter outro de novo. Não é assim? Glória a Deus. Você vai ver mulheres aí com 9, 10, 11 filhos, né? Parece que nem doeu, né? Parece que nem doeu. Mas glória a Deus por isso. Mas por quê? O poder de Deus. A glória de Deus, né? Que dá chance para que a gente possa ter outros filhos. E glória a Deus por isso. Então isso foi a repreensão para a mulher. E qual foi a repreensão para o homem? Ajuda aí. Quem é os homens? Quem é os homens? Qual foi a repreensão para os homens? Hã? Aqui tem um pouquinho de confusão, né? As pessoas falam que Deus foi lá e orientou, falaram, não, agora como você desobedeceu, agora você vai ter que trabalhar. Mas não é isso. O homem, ele já trabalhava antes do pecado. Só que o trabalho dele era leve, era tranquilo, não tinha problema nenhum. O Senhor falou agora, por conta da sua obediência, agora, ó, a terra vai produzir espinhos e abrolhos, e você vai ter que suar para tirar o sustento dela. O trabalhador aqui sabe, meu amado, é fácil ganhar dinheiro? É nada, tem que trabalhar, tem que suar, tem que ouvir coisa do patrão e dos empregados, dos colegas, e pegar ônibus lotado e metrô, tudo isso por conta do pecado. Se não tivesse o pecado, você estava trabalhando, ó, manteiguinha, piscininha. Como pecou, agora, ó, suor, o bicho pega, tem que mesmo talhar pedra mesmo para arrancar um pouquinho de dinheiro, né? E aí, sobre a serpente, qual que foi a repreensão para a serpente, para o inimigo? Falou, agora você vai se rastejar pela terra, e você vai comer o pó da terra, né? E você vai ser inimigo da mulher, né? Vai te pisar na cabeça e você vai ferir o calcanhar dela. Mas virá um da descendência da mulher, virá um da descendência da mulher, que esmagará, empurrará a sua cabeça e acabará com tudo. Gênesis 3, 14 e 15. E o descendente da mulher, quem que é? Jesus Cristo de Nazaré. O Filho de Deus, o Messias Salvador, o Messias esperado e adorado. Então lá em Gênesis, a gente já tem essa promessa, que viria um da descendência da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Você está com a Bíblia aberta? Vamos para o profeta Miqueias, pastor Henrique falou sobre o profeta Miqueias aqui. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Mais uma promessa, mais um pré-anúncio da vinda, do nascimento do nosso Senhor Jesus. Profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Se os meninos puderem projetar aqui, já projeta para a gente já vai acompanhando. Olá, está ali no telão, acompanha aí você comigo. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então o profeta Miqueias, ele está profetizando, ele está falando aonde o Senhor Jesus nasceria. E ele nasceria onde? Aonde? Belém. Nasceria em Belém, né? E aqui a palavra de Deus fala que ela era pequena, né? Então, meu amado, não importa de onde você veio, não importa se o seu bairro era pequeno, se a sua cidade era pequena, não importa. Veja o Senhor Jesus, nasceu em Belém e colocou o mundo de ponta cabeça. E 2000 anos já se passaram e as pessoas ainda continuam falando de Cristo Jesus. E não só falando, louvando e o adorando. Então, não importa de onde você veio, pode ter vindo lá da Boca da Onça do Parque Bristo, pode ter vindo lá de Munzambinho de Minas Gerais, pode ter vindo da onde mais, pastor? Bom Jesus da Paraíba. Os meninos outro dia estavam tirando sarro, né? O Samuel colocou lá um post lá no Instagram. Tô sabendo, filho, que você tá famosinho lá no Instagram. Colocou lá, um bom lugar para se viajar, um bom lugar para se tirar férias.
Bom Jesus da Paraíba. Glória a Deus por isso. E é isso mesmo, meus amados, não importa. Eu estava falando com um jovem ali agora, eu falei, filho, quem traça os limites da nossa vida é nós mesmos. Quem traça os limites da nossa vida é a nossa cabeça. Porque o Senhor Jesus, Ele tem dado oportunidade, Ele tem provado com a vida das outras pessoas que quem quer alcança. E vamos para cima, não importa aonde nasceu, de onde vem, mas eu sou... Vamos para cima. O Senhor Jesus diz que nós podemos nele. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, Miqueias profetiza isso. A cidade. E aí o pastor Henrique leu Mateus capítulo 2. Isso não é combinado, tá, meus amados? Não combinamos nada. Na verdade, nós pouco nos falamos nessa semana, mas as coisas elas vêm se encaixando, né? Como na semana passada nós falamos sobre Abacuque, foi tremenda a palavra do Senhor, e glória a Deus por isso. Mas aí em Mateus capítulo 2, a palavra do Senhor diz lá, né? O pastor Henrique ele leu, né? Que Cristo nasceu lá em Belém. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. E aqui, meus amados, tem uma confusão que o povo cristão faz, né? Sempre quando a gente vai falar desses tais magos, a gente fala que é 3 reis magos, né? A gente fala, não, eram os 3 reis magos. Mas aqui nem fala que era 3 e nem fala que era reis. Aqui só fala que é magos. E quando a gente vê o presépio montado pelo povo, tá lá os 3 reis magos. O povo colocou isso na cabeça, que é 3 reis magos, mas não são 3 reis magos, eram apenas magos. A palavra do Senhor fala que eles eram magos. Eles trabalhavam, esses magos, pode ser muita coisa. Pessoal que trabalhava com astrologia, né, que estudava o universo, as estrelas, pode ser alguma coisa voltada também mais para paganismo, para alguma coisa nesse sentido, mas eles eram magos. E vocês acreditam, meus amados, quem aqui concluiu a leitura bíblica? Nós estamos quase terminando, dia 25 é o último dia, leitura bíblica, nós lemos a Bíblia inteira. Quem é que concluiu a leitura bíblica aqui ou está prestes a concluir? Cadê os crentes? Cadê o povo de Deus? Glória a Deus. Aí tem um livro na Bíblia chamado Números. Ninguém quer ler esse livro. São coisas que as pessoas não querem ver. Ela está lendo o livro e chega em Números. Eu acho que não é muito importante, não. Vou pular Números, né? Ou sabe outra coisa que as pessoas pulam na Bíblia? A genealogia. Filho de Davi, filho de Mateus, filho de... Não, isso aqui não é importante. Aí pula também a genealogia. Meus amados, tudo é importante, tudo tem um sentido e tudo tem um propósito. Lá em Números, vai lá para Números 24 para você ver o negócio. Ó, o pastor já cantou a bola aqui, 24:17. O pastor conhece de Bíblia, hein? Glória a Deus, aleluia. 24:17 Números, diz assim: eu o vejo, mas não agora. Eu o vejo, mas não perto. Uma estrela sairá de Jacó, e um cetro se levantará de Israel, e esmagará a testa de Moabe, e derrubará todos os filhos de Sete. Números 24:17. Aqui Moisés já profetizando o nascimento do Senhor Jesus, local onde nasceria, o que aconteceria com todas essas coisas, né? E Mateus 2, de 1 a 2, ele continua falando o evangelho, né, sobre esse nascimento, e diz que quando o Senhor Jesus nasceu, esses magos eles viram uma estrela no céu e guiou eles até esse local. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas que esse negócio de mago, de estrelas? A história, ela está um pouquinho mais lá atrás, meus amados. Olha só que tremendo a história da conversão desses caras, desses magos. Vocês lembram de Daniel? Lembra? Teve lá, Daniel estava no exílio babilônico, o rei teve um sonho. E aí o rei pegou e convocou todos os encantadores, o povo de ciência, os mestres, falou, não, chama todo mundo aqui e alguém vai ter que interpretar o meu sonho, só que eu não vou contar o sonho. E eles vão ter que me dizer qual é o sonho e como eles vão interpretar. Reuniu todo mundo, cara, ninguém conseguiu fazer nada. E eles se reuniram e falaram, isso é impossível, cara. Esse rei tá maluco, ninguém consegue esse negócio. E aí os caras falaram, não, tem um cara, cheio do Espírito Santo de Deus. Tem um cara que ele consegue. E trouxeram Daniel. Daniel foi lá, falou o sonho, interpretou o sonho. E saiu uma sentença. O rei falou, se ninguém interpretar o meu sonho, eu vou matar todos vocês. Mas não vai sobrar um desses magos, desses encantadores. Saiu a sentença. Como Daniel interpreta o sonho do rei, o rei dá livramento para esse povo. Ele dá livramento para esse povo. Só que aí os magos ficaram encucados. Eles falaram, peraí, quem que é esse cara?
Nós estamos aqui na luta. Nós não temos condição nenhuma de fazer isso. Como é que esse cara fez isso? E eles pegam agora e vão estudar a vida de Daniel. E para estudar a vida de Daniel, eles ficam sabendo do Deus de Daniel. E agora eles começam a ler as Escrituras. E eles começam a ver a profecia e a promessa desse Salvador, desse Deus que se encarnaria e tornaria a forma de homem, a forma de servo. E eles continuam lendo, o tempo passa, e eles continuam ainda procurando e estudando a palavra do Senhor. Foi quando eles viram a estrela e falaram, esse é um sinal, vamos lá até cultuar esse Deus, levar presente todas essas coisas. E aí o rei da época, bem esperto, e sabia, né, falando, nasceu o rei dos judeus, e ele não queria, achou que ia tomar o local dele, ia tomar o lugar dele, a posição dele. Ele vai para os magos e fala, faz o seguinte, vai lá, leva presente e tal, vê onde ele está, a localização direitinho, depois volta e me fala, que eu também quero ir até ele para adorá-lo. Mentiroso, não queria adorar coisa nenhuma, ele queria matar o menino. E aí os magos foram, seguiram a estrela, visitaram o menino, estava lá a irmã Maria, estava lá o irmão Zé carpinteiro, estava lá o menino deitado na manjedoura, e eles trouxeram todos os presentes. E depois que eles cultuaram ao Senhor, e entenderam e aceitaram a Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas, já não dá mais para voltar para o mesmo lugar. Já não dá mais. Aquele que teve o encontro com Cristo, meus amados, aquele que teve um novo nascimento, não consegue mais voltar para a velha vida. Aquele que teve um novo nascimento, não consegue voltar mais para as velhas práticas. Há uma entrevista do Rodolfo Abrantes, lá no Danilo Gentili, e o Danilo Gentili especulando e perguntando para ele sobre a conversão dele, sobre todas as coisas que aconteceu na vida dele, né? Falou, mas você saiu da banda, o pessoal ficou nervoso lá e tal, e você deixou de fazer muitas coisas e tal. Ele falou, cara, até que tentei ser o mesmo, mas na verdade eu tentei fazer as mesmas coisas, mas é que não deu. É que a força é tão grande do Espírito Santo de Deus, que ela traz uma mudança em você mesmo sem você querer. E você vai tendo isso gradativamente. E não é algo forçado ou algo obrigado. Você fala, não, agora vai descer goela abaixo. Você aceitou a Cristo Jesus, agora é assim. Não. Mas não é, meu amado, mas não é de jeito nenhum. Como o Espírito Santo de Deus é educado, bondoso e generoso. É tudo com calma e com muito amor. Eu lembro que quando eu aceitei a Cristo Jesus, e você tem esse período, né, que você está se convertendo, você está buscando, e a gente não para, né? A gente ainda está se convertendo todos os dias. Mas eu lembro que nessa época de transição, eu bebia muita cerveja. Eu gostava muito de tomar cerveja, e tudo era desculpa para tomar cerveja. Vamos almoçar, cerveja. Ah, festa, cerveja. Confraternização, cerveja. Tudo era desculpa para tomar cerveja. E eu comecei a pensar na minha cabeça, eu falei, mano, e agora? Aceitou a Cristo Jesus, não vai dar para mim ficar andando agora de boteco em boteco tomando cerveja, né? Agora tem que ter uma mudança. Só que eu não entendi, eu falei, meu, como é que eu vou fazer isso? Como é que essas coisas vão acontecer, né? Será que eu vou ter que fazer muita força para isso? Será que eu vou sofrer muito para isso? Meu amado, cara, o Senhor foi tirando de uma maneira tão simples. Às vezes eu ia lá, queria tomar alguma coisa, e pegava, se dava uma empurrada, já não descia mais. Aí você vai deixando, quando você vai ver, não vai mais nem falta. Hoje você pode me convidar para ir lá na Oktoberfest, lá na Santa Catarina. Cerveja para tudo quanto é lado. Não faz mais diferença. Eu entro lá, pego a garrafinha de Coca-Cola, tomo a Coca-Cola e saio numa boa. Eu nem luto mais para isso. Mas, meu Deus do céu, eu não posso tomar uma cerveja agora, que eu vou morrer, agora eu tenho que tomar. Não, é tão tranquilo, cara. É tão suave. É tão maravilhoso isso que Deus faz nas nossas vidas e essa mudança, né? E glória a Deus por isso. Então, essa profecia de Números, ela falava sobre isso, sobre esses reis que iam até lá e levariam esses presentes. Em Salmos, nós também temos profecia sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus. Vamos lá, vamos ler um pouquinho? Salmo capítulo 72, diz assim a palavra do Senhor. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Então, quando o Senhor Jesus nasceu, foi grande a notícia, foi grande a comoção. As pessoas levavam presente, os pastores pararam o trabalho dele na madrugada para poder ir até o Senhor.
E os reis também o prostravam e adoravam diante dele, mesmo ele sendo um bebezinho. Olha que coisa maravilhosa, né? Mesmo sendo um bebezinho, as pessoas se prostravam e adoravam o Senhor, né? E aí, agora, às vezes as pessoas perguntam, né? Deus, ele pode tudo, ele sabe tudo, ele faz o que ele quer. Por que o Senhor Jesus resolveu vir ao mundo em forma de bebê, né? Ele poderia ter vindo na forma de um adolescente, ou até mesmo na forma adulta mesmo, ele já resolveria todo esse problema, né? Mas ele, que um dos motivos é que ele gostaria de passar por todas essas fases e viver como a gente viveu, e sentir como a gente sentiu. Então o Senhor Jesus, quando bebê, ele chorou também, por um pouquinho de leite, igual a gente chorou quando era pequenininho. Fez cocô na fralda, né? Deve ter passado por aquela dorzinha ali quando nasce os dentes, né? Uma febre, uma insônia, e todas essas coisas que o bebê faz, né? E um dos motivos que eu acho mais espetacular é que o Senhor Jesus, ele quis vir na forma de bebê, porque ele queria ser amado, e ele não queria ser temido. Quem que não ama um bebê, meu amado? Quem que não ama um bebê? Quem vê um bebê fica doidinho, e o bebê bonito e tal, fica apaixonado pelo bebê. Quando cresce, depois fica chato, mas quando o bebê, todo mundo ama. Quando cresce, vai ficando chato, né? Mas quando o bebê, todo mundo ama. Porque o Senhor Jesus, ele não queria ser temido, ele queria ser amado. É uma prova de amor. E que prova de amor! Sendo o próprio Deus, está no colo da irmã Maria, sendo levado para lá, sendo levado para cá, chorando por um bocadinho de leite. Deus Todo-Poderoso e Criador de todas as coisas. Como é que o Deus Criador e Todo-Poderoso coube dentro de um bebê, né, meus amados? Mistério do Senhor. Mistério da encarnação do Senhor. Glória a Deus por isso. E tem mais um salmo também. Qual que a gente leu? O último aí? 72? Então vamos ler o 72, 9. Essa daqui é bem forte, hein? 72, 9 diz assim a palavra do Senhor: que as tribos dos desertos se curvem diante dele, e seus inimigos lambam pó. Aqui é algo muito sério para a gente se pensar, né? Todo aquele que não reconhece a Cristo como o único e suficiente Salvador, ele é inimigo de Deus. Aí você pode falar assim: puxa, Davi, mas só de eu não me posicionar de acordo com Cristo, eu me torno inimigo de Deus? Mas eu nem desejo mal a Deus, mas eu nem tenho essa perseguição por Deus. Sim, infelizmente, aqueles que não se posicionam, ele se torna inimigo do Senhor. E o Senhor tem uma ira santa sobre o pecado e sobre o pecador. Então só tem uma forma de você se aliar com o Senhor: é você aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador. Porque aqueles que não aceitarem essa oportunidade, estarão nessa situação, lamberão o pó. Seus inimigos lamberão o pó. Então corra o mais depressa para Cristo Jesus, para que esse tipo de coisa não aconteça com você. Aleluia. Jeremias, vamos para Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 31. E isso daqui foi aquilo que eu falei no começo, né? Nós vamos falar da tristeza que também envolve esse período, né? A tristeza que envolve esse tema. Jeremias capítulo 31, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: uma voz é ouvida em Ramá, lamentação e grande pranto, Raquel chorando por seus filhos e recusando ser consolada, porque seus filhos já não existem. Raquel chorando e não querendo ser consolada, porque os seus filhos não existem. Quando o Senhor Jesus nasceu e toda essa notícia se propagou, que nasceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como o pastor Henrique falou aqui, a primeira coisa que despertou nas pessoas foi ódio. Ódio dos religiosos e ódio daquelas pessoas que estavam no poder. Então eles queriam matar o Senhor Jesus. Mas o Senhor apareceu em sonho para José e disse assim: olha, querem matar o menino, leva ele, foge com ele para o Egito. Eu já escondi o menino lá uma vez e deu certo, pode levar para lá que vai dar certo de novo. E ele leva o menino para lá, e sai a sentença. O rei, ele propaga essa lei, de que toda a criança, menos de 2 anos de idade, o menino, deveria ser morto. E há uma matança enorme naquele lugar, em Belém e os arredores.
Você imagina, toda criança em menos de 2 anos sendo morta. O tanto de mãe que não estava chorando ali naquele lugar. As mães desesperadas. Não era uma mãe chorando, eram várias mães chorando por conta dos seus filhos. A gente sabe o tanto que mãe é apegada aos seus filhos. A Roberta, nesse período em que o bebê estava doente, ela ficou triste, chorou, ligou até uma vez de madrugada para o pastor Henrique, para a pastora Miriam, porque foi acometida de um medo grande. De um medo grande. Quando a gente vê os nossos filhos em uma situação de perigo, a gente se balança mesmo. A gente se balança. Você vê o seu filho com diarreia, não está comendo, está se desidratando, está emagrecendo. Você acende uma luz na sua mente e você fala, opa, peraí, pode acontecer alguma coisa. Ao ano passado, o ano retrasado, eu não me lembro, quem se lembra aqui da pastora Fernanda e do pastor Enéas? Eles tinham uma filha de 4 anos de idade. Ela teve um quadro parecido com o do André Luca, uma virose, uma infecção. Foi ao médico pela primeira vez, foi diagnosticada ali com uma virose, alguma coisa desse tipo, foi dispensada para casa, voltou para casa. Passado alguns dias não melhorou, voltaram na segunda vez. Quando ela voltou na segunda vez, os médicos detectaram que ela estava com uma infecção generalizada. Em menos de 10 dias ela faleceu. Menina de 4 anos de idade. Eu fui no velório dela. Coisa mais triste do mundo. Os familiares estavam todos lá. A igreja em peso estava lá. 4 anos de idade. E isso acende uma luz em você. Agora você imagine uma mãe chorando. Agora você imagine milhares de mães chorando pelos seus filhos que foram mortos com requintes de crueldade, amando de um filho do diabo. É triste. Mas o Senhor vai requerer. O Senhor vai requerer o sangue desses inocentes. O Senhor vai requerer a vida desses inocentes. Essa pessoa e todas as outras que atentam contra os filhos do Senhor não passarão impune. Poderão levar crédito nessa vida. Poderão passar desapercebido nessa vida. Mas diante do Senhor não passará. Não passará. Não passará. E houve uma grande tristeza naquele lugar. Várias Raquéis chorando pelos seus filhos. Pelos seus filhos. E nos dias de hoje, meus amados, tem acontecido algo muito semelhante. Já é um plano do inimigo atentar contra o menino, atentar contra o homem, atentar contra a masculinidade. Porque a gente sabe que um homem é o chefe de família, é o sacerdote do lar, o sacerdote da casa. E o inimigo sempre teve algo contra o homem, e ele persegue o homem. E nos dias de hoje ele percebeu que você não precisa mais matar o menino. Você não precisa mais matar ele quando é criança. Você só precisa dizer para ele que ele não é mais menino. É só você falar para ele que ele é uma menina. E você mata ele, não fisicamente, mas espiritualmente. Ele deixa de cumprir com aquilo que o Senhor disse para ele. Porque agora ele pensa que é uma menina. Eu vi algo muito triste, anos atrás, o Fantástico exibiu uma série de reportagens sobre ideologia de gênero. Eu falei, eu vou acompanhar porque eu quero ver o que está acontecendo e as coisas que estão acontecendo. E é chocante o que o inimigo tem feito na vida das pessoas e nos lares. E tinham muitas famílias que estavam com esses casos, dessas situações em suas casas. Um menino que por volta de 4, 5 anos de idade, ele só queria coisas voltadas para a mãe. Então ele queria a roupa da mãe, ele queria a maquiagem da mãe, essas coisas voltadas para a mãe. E eles foram percebendo isso e levaram até os psicólogos e aos médicos. Eles falaram, não, isso é simples, ideologia de gênero. Ele nasceu um menino com órgão reprodutor masculino, porém toda a essência dele é feminina, ele é uma menina. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, não é possível. Mas isso realmente estava acontecendo, era fato. Estava acontecendo, ele tinha essa tendência para esse lado mesmo. Eles não estão mentindo, isso está acontecendo. E acontece mesmo.
Mas qual que é a explicação para tudo isso, meus amados? A explicação para tudo isso é essa deturpação. É o inimigo vindo e colocando na mente das crianças que elas não são o que elas são. Que elas não são o que Deus diz que elas são. E está conturbando isso. Mas isso acontece. É fato. A palavra do Senhor fala que nós já nascemos pecadores. Você pega uma bebezinha, como está no colo da Pamela, ela já nasceu pecadora. Mas por enquanto ela está inocente ainda. Mas espera ela crescer para você ver. É bonitinha, é maravilhosa, mas é uma pecadora. Como todos os bebês, como todos. A hora que começar a crescer, vai colocar para fora. A raiz pecaminosa. As primeiras coisas que vão aprender a falar é não, é meu, vai mentir. Vai falar para elas, mas quem comeu esse chocolate? Ela está com a boca toda suja de chocolate, ela fala, não papai, não fui eu. Porque está colocando para fora essa raiz pecaminosa. E todas as outras coisas para todos os lados, seja mentira, seja egoísmo, seja na parte sexual. Agora, qual que é o nosso encargo como pai, como mãe, como servos do Senhor Jesus? É corrigir isso. E dizer não. Se o seu filho que é pequenininho, ele não tem maturidade, ele não conhece, ele vai colocar a mão lá no fio de 220, você vai deixar ele colocar lá? Não, você vai repreender e vai orientar ele, diz, não, aqui não pode, isso vai te fazer mal. E a mesma coisa com a tendência para o homossexualismo, você vai repreender ele, vai dizer, não, é assim, vai te fazer mal. Não é os caminhos do Senhor. Então nós, como pais e servos do Senhor, devemos orientar as crianças, porque senão elas crescem dessa maneira. E elas crescem dessa maneira. E aí o inimigo atenta contra a vida das crianças, dos bebês, e ele atenta também contra os pais. Você sabia que quem define a sexualidade da criança, seja ela na barriga, na hora da fecundação, ou seja depois do crescimento, é o homem. O homem tem cromossomo X e Y. E a mulher? XX, é igual. YY, não lembro. Mas é igual. Quem define a sexualidade é o homem. Então, quando o inimigo ele tira o homem de dentro de casa, ele afeta diretamente a sexualidade da criança. Seja um homem ou seja menina. Seja um menino ou seja menina. Você tira a figura masculina de dentro de casa, você tira esse que consegue definir a sexualidade da criança, e aí ele fica criado só pela mãe. Ela não consegue definir a sexualidade da criança, ou criada somente pela avó. E como a gente tem visto isso, meus amados? Você vê por aí as mulheres arrastando criança. Hoje mesmo eu fui no mercado, uma mulher com 3 crianças. Eu acho que ela era de um outro país, venezuelana ou boliviana, eu não sei. Estava com uma criança amarrada nas costas, bebê, puxando outra pela mão que devia ter 2, 3 anos, e um outro por volta de 6. Cadê o pai? Outra menina me abordou, falou, tio, você compra uma balinha para me vender no Farol? Cheio de criança e somente com a mãe. Cadê o pai? A maioria dos pais estão abandonando, o inimigo entrando na vida e na família para poder deturbar, para poder criar tudo isso. Então, a presença masculina dentro dos lares, ela é importante. Por isso que você que é homem, estou falando homem mesmo, homem macho mesmo. O homem macho não é aquele que sai transando com um monte de mulher. O homem macho é aquele que assume as suas responsabilidades. É aquele que conhece as escrituras. Você que é homem, assuma a sua responsabilidade, seu papel. Seja você criança, adolescente ou jovem. Fez filho, meu amiguinho? Assuma. Porque você também será cobrado, tá? Não ache que você fez um filho que você saiu fora e está pagando uma pensãozinha lá que está tudo certo. Você vai ser responsabilizado por isso. Então o homem que é homem, honra a sua esposa e cuida dos seus filhos. E não abandona de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque o que nós fazemos com as nossas esposas, com nossos filhos, é uma aliança e não é um contrato. Então nós temos que assumir esse papel, a presença masculina, esse homem dentro dos nossos lares, das nossas casas, para que as nossas crianças cresçam da maneira correta e genuína como o Senhor ele tem nos orientado. Glória a Deus por isso, mas houve essa grande tristeza, e ainda a gente continua com essa grande tristeza nos nossos meios, mas nós vamos continuar
crendo e combatendo com a palavra do Senhor, com muita oração e intercedendo. Maria aos pés da cruz é um culto para isso. A gente vem aqui para orar pelos nossos filhos, os de sangue e os espirituais. A cada um que chega aqui nessa casa se torna um filho nosso. E nós vamos orar como se estivesse orando pelos nossos. Como meu filho estava doente, eu creio que os outros papais, as outras mamães estavam orando como se fossem os filhos delas. Como algumas crianças já ficaram enfermas que a gente ora, como se fossem os nossos filhos. O ensinamento que nós damos para um, nós damos para o outro. Aqui estava um grupo de crianças que nós estamos ensinando com a palavra do Senhor. Então aqui tem o filho do Fernando, aqui tem o filho do pastor já passou, ali tem o filho do Tiago, ali tem o meu filho. Nós não fazemos separação, não, é tudo igual. É o evangelho para todos. E vai ser igualzinho, o tratamento vai ser igualzinho. O filho do pastor vai ser tratado igualzinho a qualquer outro filho. Não vai ter nenhum tipo de privilégio, nem nada disso. Muito pelo contrário, vai ser cobrado mais ainda. E tome cuidado com os filhos de pastor. O histórico dos caras não é bom. Filho de pastor não é crente, tá? O encontro com Deus não passa assim, pelo sangue. É encontro com Cristo. Então fique aberto, com o olho aberto dele. Não vai porque é filho de pastor que você vai confiar, não, porque abre o olho. Inclusive os meus, tenho 2. Pode ficar de olho. E tem o terceiro também. Me ajuda a pegar no pé deles. E glória a Deus por isso. Certo? Oi? O encontro é pessoal. O encontro é pessoal. Mas nós vamos ensinar. Nós estamos aqui para ensinar, para orientar, para dar apoio, para chorar quando precisar chorar, para sorrir quando precisar sorrir. Isso é vida em família. Isso é vida em igreja. Isso é vida em comunidade. Nós somos conhecidos como a comunidade da fé. Não é uma comunidade qualquer. É a comunidade da fé, a comunidade do amor, a comunidade da palavra. É aqui que tudo acontece. Aleluia. É aqui que tudo acontece. E aí, meus amados, há uma profecia que eu julgo, por mim, isso é pessoal, uma profecia que eu acho que é muito legal, que é muito bacana, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Quem sabe? Isaías 9, bora lá, Isaías 9, vamos lá. Glória a Deus, podia faltar, meus amados? Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos seus primeiros tempos a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. Aleluia, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegraram perante ti, como se alegra na ceifa, e como exulta quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que leva o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia, glória a Deus. Bom demais da conta. Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Faz tempo que a gente não canta esse louvor aqui, hein, Elmi? Você lembra? Lembra? E é hoje? Oh, meu Deus do céu. Aí, ó. Vocês me fazendo passar vergonha aqui. Faz eu passar vergonha. Não, meninos. Me ajuda aí, Glória a Deus. E o primeiro aspecto maravilhoso, meus amados. A palavra usada aqui nesse versículo aqui, a raiz dessa palavra, ela é uma palavra hebraica que ela só é atribuída, esse maravilhoso, só é atribuído somente para Deus, que é uma divindade. Nunca essa palavra ela é usada para um ser humano. Então, quando está falando que é maravilhoso, é porque é maravilhoso mesmo, entendeu?
Não é brincadeira não, não é fake news não, é maravilhoso. Meus amados, e quem anda com Cristo Jesus, já teve muita experiência de dizer, puxa vida, Jesus é maravilhoso. O que Ele fez na minha vida é maravilhoso, não tem comparação, é algo ímpar, né? Então, primeiro aspecto, maravilhoso. E nós podemos guardar isso no nosso coração. Segundo aspecto, conselheiro. A gente sabe que nós vivemos num mundo onde todo mundo quer dar uma opinião, né? Todo mundo quer dar uma opinião, todo mundo quer dar um pitaco, todo mundo quer te ensinar alguma coisa, né? Tem os coach da vida, né? Os caras querem ensinar você na vida financeira, tem coach de moda, os caras querem te ensinar a vestir. Eu fico olhando esses coach de moda e falo, mano, onde que esses caras aprendeu essa moda aí, velho? Eu fico olhando os caras vestidos lá e falo, nossa, isso aí é moda, isso aí tá bonito? Isso aí é saber o que é moda? E diz eles que sabem, né? Mas existe os coaches de moda. Aí tem sempre as pessoas que querem dar os conselhos, querem nos ensinar, né? Mas, meus amados, conselho de verdade é só Jesus Cristo de Nazaré. Pode ir lá aos pés dele, Maria aos pés da cruz, que você vai receber uma boa orientação e um conselho verdadeiro. Porque às vezes as pessoas elas dão conselhos tendenciosos, cara. Tendenciosos. A pessoa às vezes vai te dar um conselho, mas às vezes ela fica pensando de repente em levar uma vantagemzinha ali diante daquele conselho que te deu. Ou de repente a pessoa está até mal intencionada. Sabe quando você está perdido, né? Aí o seu caminho é para o lado direito, mas a pessoa te conhece e ela quer pregar uma peça em você. Ela fala, não, cara, o caminho é para o lado esquerdo. Aí você te manda para o lado contrário, né? Então tem esse tipo de coisa. Agora com Cristo Jesus não tem. Com Cristo Jesus é tudo certo, é tudo correto, é tudo com base na verdade. Sabe aquele ditado que as pessoas falam lá que Deus escreve certo por linhas tortas? Totalmente equivocado. Abandone esse ditado aí da sua mente, se um dia você falou. Deus escreve certo por linhas extremamente corretas. Nada na vida de Deus é torto. O torto aqui somos nós. Deus não tem tortura nenhuma, é tudo retinho, tudo certinho, tudo milimetricamente medido. O torto somos nós. Então, conselheiro, pode buscar conselho com o Senhor, que você vai obter respostas extraordinárias e o melhor para a sua vida. E Deus forte, né? Deus pode todas as coisas, o inimigo não pode contra o Senhor, né? Às vezes as pessoas pensam que o inimigo ele está mesmo em pé de igualdade com o Senhor, né? E não tá? O Senhor é criador de todas as coisas, o inimigo é uma criatura. Ele foi criado por Deus, ele está abaixo de Deus, tá bom? E ele, na verdade, ele é um cachorrinho controlado pelo Senhor. O Senhor anda com uma coleirinha nele. O Senhor quer que ele vá um pouquinho mais longe, o Senhor solta a coleirinha. O Senhor quer puxar ele, o Senhor puxa ele aqui. Então o Senhor está com ele aqui, ó. Só aqui, ó. No estribo ali do cavalo, só segurando. Até a hora de dar o checkmate e consumar todas as coisas. Então, Deus forte e Deus poderoso. Invencível, incomparável. Não tem chances nenhuma do Senhor perder. Ele já é vencedor invicto. Nós já sabemos do final dessa história, do final desse filme. Quem leu a Bíblia inteira já sabe, né? Do final, né? O final é feliz, não é, meus amados? O final é feliz. O final é feliz. Já li algumas vezes e o final é feliz. Então, não adianta ter dúvida e não adianta correr disso. Pai da eternidade. O Senhor Jesus ele veio em forma de homem para revelar a figura do Pai e também para revelar essa eternidade, né? Ele diz que aquele que estiver nele jamais morrerá. E ainda que estiver morto, ainda assim ressuscitará em Cristo Jesus. E nós teremos uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus. E essa tarde eu meditava nisso, né? Falei, Senhor, puxa, eu creio que está próximo, né, da volta do Senhor. Eu creio que está próximo do Senhor consumar todas as coisas do Senhor, né? Porque percebam, meus amados, que toda essa história está se cumprindo, né? Criação já foi, queda já foi, redenção já foi. Só está faltando a consumação, né? Só o retorno triunfal de Cristo para buscar a sua amada igreja. O Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. O Senhor Jesus não volta para buscar as pessoas espalhadas por aí, tá? O Senhor Jesus vai casar com a igreja. É com aqueles que estão inseridos na igreja. Igreja no prédio? Não. Igreja espiritual. Tem que fazer parte da igreja espiritual de Cristo. E nós temos muitas igrejas? Não. Nós só temos uma igreja. O Senhor Jesus só tem uma noiva. O Senhor Jesus não freta com nenhuma outra. É uma única igreja. Uma única igreja. Uma igreja espiritual. Ok? Nós fazemos parte dessa igreja espiritual.
A igreja Rocha Firme Parque Bristol é uma igreja local, que faz parte da igreja espiritual de Cristo Jesus. Uma igreja geral. Então o Senhor ele vem para mostrar essa eternidade para nós, né? Porque não faria sentido, né, meus amados? E até mesmo outras religiões pregam algo que para nós não faz sentido, não convence, não nos preenche, né? A gente tem que fazer coisas boas nessa terra para na outra encarnação nós vir com uma outra coisa. É estranho, né? Estranho. Aí você faz algumas coisas de errado, aí na outra encarnação você volta lá, sei lá, num cachorro, não sei. É um negócio muito louco, né? Então é melhor a gente ficar com a verdade de Cristo Jesus, que viveremos com Ele eternamente em Cristo Jesus. E detalhe, hein? Não precisa pagar nada não. Outro dia eu peguei uma moça do aplicativo, né? A gente até fala, meu Deus do céu, né? E ela falando lá, que hoje eu tenho muita coisa para fazer. Ela já tinha passado a noite toda na balada. É que hoje tem muita coisa para fazer. É que eu vou lá também, hoje na gira, que eu vou pagar lá meus negócios. Eu falei, filha, só tem um jeito de você entrar free, no Vasco, sem pagar nada. Cristo Jesus. Você deixa de pagar tudo. Não precisa levar nada nas esquinas, não precisa fazer nenhum tipo de oferenda, não precisa dar dízimo, não precisa dar oferta, não precisa vir no culto de oração, não precisa nada. Não precisa vir, não precisa. A critério de salvação, você precisa reconhecer a Cristo como o único suficiente Salvador da tua vida e deixar Ele fazer morada dentro de você. Aí depois que você teve um encontro com Cristo, aí você é chamado para as boas obras. Aí você oferta, aí você dizima, aí você vem no culto de oração, aí você lê as Escrituras, né? Cristo é o caminho para essas coisas. Essas coisas não são caminho para Cristo Jesus, certo? Em nome de Jesus. Não adianta a gente chegar lá e depois falar assim, Senhor, mas o Senhor não lembra? Quantos cultos eu já fui? Deixa eu fazer as contas aqui, Senhor, ó. Olha no registro do Senhor aí, tem aí marcado aí, ó. Tudo quanto... E o dinheiro que eu dei? Nada disso conta, meu amado. O que conta é se você creu em Cristo Jesus, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E graças a Deus por isso somos livres. Livres em Cristo Jesus, não temos mais nenhum encargo sobre nós, não temos mais nenhuma pressão sobre nós. Cristo Jesus levou tudo isso. E príncipe da paz, meus amados, isso aqui é maravilhoso. Príncipe da paz, o Senhor é o príncipe da paz. O Senhor veio para trazer paz para nós, paz para com Deus e paz para com o próximo. Então aquele que teve o encontro com Cristo Jesus, primeiro, ele já é resolvido com ele mesmo. Então eu já tenho a paz dentro de mim. Eu já tenho entendimento dentro de mim de quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, quem é o meu Deus, quem é o meu Pai. Então hoje eu tenho paz dentro de mim. E quem teve o encontro com Cristo também tem paz com o próximo. Aquele que serve ao Senhor Jesus hoje não fica se degradando com os irmãos, não. Não fica se degradando nas ruas, não. Estapeando o vizinho porque o vizinho jogou o lixo lá na calçada. Não, não. É ministério da paz, ministério da reconciliação. E o mais importante, nós somos reconciliados com Deus, porque como eu falei, todo aquele que peca é separado de Deus, e Deus ele tem uma ira santa sobre essa pessoa, mas quem recebeu a Cristo Jesus, recebeu essa paz com Deus. Então Deus não tem mais nada contra nós. Não é que nós deixamos de ser pecador, a gente ainda é pecador, mas quando o Deus ele olha para nós, agora ele vê a figura do Filho dele. Ele não vê mais o Fernando, ele vê a Cristo Jesus. Ele não vê mais o Vitor, ele vê a Cristo Jesus. E diz, está pago, está pago, está pago, está pago, está pago. E graças a Deus por isso, nós tomamos posse dessa palavra e de todas essas coisas. Ah, meu amado, como é bom saber que o Senhor Jesus nasceu. Como é bom saber que a esperança nasceu, a verdade nasceu, a fé nasceu. Mas o Senhor Jesus, ele não está mais na manjedoura, como diz aquele louvor. O Senhor Jesus cresceu, o Senhor Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou o terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e em breve voltará para buscar a sua igreja. E quando o Senhor Jesus voltar, ele não vai voltar mais como um bebê. Ele não voltará mais como um bebê. O Senhor Jesus, ele voltará como 3 aspectos. Ele voltará como um juiz para o ímpio, como um rei para as nações e como um noivo para a sua noiva. E aí você escolhe qual Jesus você quer receber. E glória a Deus por isso. Vamos receber a Cristo Jesus como nosso noivo. E haverá um casamento maravilhoso entre Cristo e a sua igreja. Mas, meus amados, só para concluir, e eu queria falar um pouco sobre essas coisas que me aconteceu durante esses dias. E a gente sabe que toda a palavra do Senhor que a gente prega
a gente é pregado por essa palavra e a gente é testado por essa palavra. E como eu falei no início da pregação, quando há um nascimento, há dúvida. Será que eu vou conseguir criar essa criança? Será que eu vou conseguir sustentar essa criança? Será que essa criança consegue concluir os estudos dela? Será que ela consegue arrumar trabalho? Será que ela vai conseguir formar a família? Você que é papai, que é mamãe, você tem essas dúvidas. E até mesmo você que é criança e já vai crescendo um pouquinho, essas dúvidas começam a vir na sua cabeça, né? Eu lembro como antigamente que eu tinha por volta de 6, 7 anos de idade, né? Eu ficava sentado assim, olhando para a rua, e eu ficava ali pensando, ainda com pouca idade, pensando um monte de coisa, né? E a mente vai viajando, aquele monte de dúvida, imaturidade, não sabe de nada da vida, e você fica pensando, eu recordando ali, eu falei, nossa, Senhor, mas eu não sabia que ia passar por tanta coisa. Chegando com 40 anos de idade, voltei lá quando eu tinha 7, 8, cara, e hoje eu estou com 40, já trabalhei, já me converti, já fiz tanta coisa errada que até Deus duvida, que até o capeta fugia quando via. Meu Deus. Criei 2 filhos, Mateus e Thiago entrando já na fase adulta, trabalhando, já com o caráterzinho formado. E agora eu vou começar tudo de novo, Senhor, com um bebezinho de 9 meses. Só que eu já estou com 40 anos, Senhor. Eu terei tempo para isso? O Senhor me daria mais 20 anos, mais 30 anos para me acompanhar Ele, né? A resposta não veio. Pode ser que sim, pode ser que não. E eu fico pensando, cara, se eu falecer, né, meu? Se a Roberta falecer, meu, quem vai cuidar do André Luca? Quem vai ficar? Né? Mateus e Thiago, será que assume a bronca, né? Tem os outros parentes, as outras pessoas, né? Creio que vocês pensam dessa maneira também. E eu trabalhando de aplicativo, um dia eu tive uma lição de vida, eu falei, meu Deus do céu, cara, isso é extraordinário. As coisas que o Senhor faz no meio do seu povo é extraordinário. Se nós ficamos preocupados com os nossos filhos, que teoricamente são normais, imagina as pessoas que sofrem de deficiência, né? Você que tem um filho que tem uma deficiência, você que tem um filho que é autista, você tem um filho que sofre de necessidades especiais. Quando nós estávamos viajando lá em Santa Catarina, nós fomos numa praia lá em Santa Catarina, uma praia bem tranquila, no meio de um bairro assim, em uma praia pouco movimentada, num ambiente bem legal, bem gostoso. A gente sentou ali, eu e a Roberta, a gente conversando, o Andrezinho brincando, a gente tirando foto, e daqui a pouco chegou uma mãe com uma criança. Ela era uma mãe baixinha, não era muito grande, não era muito forte. A criança ali por volta de 10 anos de idade, mas bem grandinha, e ela sofria de necessidades especiais. E a mãe arrastava ele para tudo quanto é lado. Na cadeira de roda ela arrastou para a areia, arrastou para a água, entrou na água, ele se molhou todinho, ela brincando com ele, e tal, e traz para cá. Mas a gente sabe que o tempo vai passar, né, meus amados? A criança vai crescer mais, e a mãe vai definhar, que esse é o normal da vida, né? A gente vai se desenvolvendo, mas chega uma hora que a gente começa a voltar para trás, a gente vai perdendo as forças. O que você fazia com 20 anos, hoje com 40 você já não faz mais. As pernas já não obedecem, não tem o mesmo estímulo, não tem a mesma reação. Outro dia eu fui para um caminho que eu ia sempre. Eu falei, cara, como é que vai para esse lugar? A minha mente deu um chute, velho. Começou a ficar tudo branco a minha mente. Eu falei, caramba, perdi o caminho. Eu falei, calma, respira. Mente, volta aí. Aí comecei a lembrar do caminho. Aí vai acontecendo. A força vai perdendo. Eu fico pensando nessa mãe. Como é que ela vai fazer com essa criança que vai se tornar um adulto? Quando crescer, essas dúvidas geram, né? E aí eu andando de aplicativo, cara, eu vi uma situação, a senhora contando para mim, né? Que ela levava uma vida super simples, né? Como nós mesmo, né? Ali tinha uma pensãozinha, pouquinha ali, uma aposentadoria, que ela sustentava ali a casa dela, tal, as coisas. E ela falou que aquela grana já não estava dando mais para ela. Ela falou, eu acho que eu vou ter que trabalhar. E ela já era uma senhora de idade. Ela falou, já vou ter que começar a trabalhar, né? E ela começou a procurar trabalho. E ela achou um senhor que estava contratando uma pessoa para ajudar ele, na casa dele. Porque ele já era senhor aposentado e ele tinha 2 filhos deficientes.
Olha só, irmãos, presta atenção aqui em mim. Ele tinha 2 filhos deficientes. Um por volta ali de 45 anos, um por volta de 50 anos. Mas naquela deficiência, aquela necessidade em que usa fralda, em que precisa tomar muita medicação, alimento somente pastoso, não fala, é como se fosse uma criança. E ela vai até aquele lar e começa a cuidar daquela família, E o rapaz começa a pegar muita confiança nela, aquele senhor de idade. E a ponto de começar a dar até as finanças para ela fazer. Ele já não conseguia mais ir no banco, pagar as contas. Ela foi assumindo todas essas responsabilidades e foi cuidando da família. Só que ele já era muito senhorzinho. Sabe o que aconteceu? Ele morreu. O senhor morreu. E ele não tinha mais parente, não tinha mais ninguém. E ela se viu com os 2 filhos dele deficientes. Falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Sabe o que ela fez? Ela adotou os 2, velho. Cara, ela adotou os 2. Levou para sua casa. E ela contando que ela ficou 2 anos fazendo esse trâmite de adoção e até a parte financeira. Ela falou que quando ele morreu ali, o cara tinha uma grana no banco. Só que ela ficou com medo de sacar o dinheiro depois de acusar ela de roubo e tal, essas coisas. Então ela parou de mexer na conta. E a justiça foi lá e bloqueou até resolver toda a situação. Então durante 2 anos ela não teve dinheiro nenhum. Ela que já não tinha dinheiro para sustentar ela foi arrumar um trabalho para arrumar mais grana. Agora ela arrumou mais 2 pessoas para ficar na casa dela e o dinheiro caiu. E ela precisava comprar fralda, alimento, remédio. 2 anos ela ficou nessa luta, nessa batalha, até oficializar a adoção e receber o valor do Senhor para poder sustentar. Meus amados, é muito amor. É muito amor. É só o Senhor para poder fazer isso. Agora, esses casos, eu vou dizer para você, eles são raros. Porque eu que andei por aí, ganhei conhecimento de algumas coisas, todas as cidades, São Paulo, Santo André, São Bernardo, tem casas de acolhimento com pessoas que acontecem essa situação. Morreu o pai, morreu a mãe, é deficiente, os parentes não querem. Vai para a justiça, conselho tutelar e vai para casas de acolhimento. E ficam lá. Quem quer adotar um adulto deficiente? As pessoas não estão querendo adotar criança. Vão adotar adulto deficiente? Já te passou aí na sua cabeça aí? Você um dia já fez esse planejamento, esse sonho aí na sua vida? Fala, não, um dia eu vou adotar um adulto deficiente. Isso mostra, eu vou dizer para vocês, tá? Eu me incluo nisso. Isso mostra o tão bebezinho na fé que nós somos. Isso mostra o quão ruim nós somos. Isso mostra o quanto de coisa que a gente ainda precisa evoluir como cristão. Do que a maioria de nós vem para a igreja para conseguir coisas. Eu venho para a igreja porque eu quero solução para o meu problema. Eu venho para a igreja porque eu quero um esposo, uma esposa, eu quero trabalho, eu quero ter uma vida financeira estável, eu quero ser um bom profissional. Essa é a verdade, meus amados. Essa é a grande verdade. Que o Senhor Jesus tenha de misericórdia das nossas vidas. Eu me incluo nisso, tá? Eu me incluo nisso. Que o Senhor Jesus tenha de misericórdia dos nossos planos. Que o Senhor Jesus tenha de misericórdia daquilo que passa no nosso coração e na nossa mente. E isso aqui mostra toda a bondade do Senhor. Porque seres desprezíveis, que fazem planos egoístas, que não valem absolutamente nada, ainda é amado pelo Senhor. O Senhor ainda dá oportunidade para nós, para no dia de culto de Natal, a gente aqui ainda vir louvar Ele. Falei, Senhor, não se importa só de estar aqui louvando e adorando ao Senhor. O que importa é ainda pedir permissão para o Senhor e agradecer ao Senhor, por o Senhor estar deixando eu te louvar. Porque eu bem sei de onde eu vim, bem sei quem eu sou. E isso que o Senhor faz por nós é tremendo. E é por isso que eu não largo o Senhor, pelo teu muito amor e pela tua fidelidade. E pela tua compaixão sobre as nossas vidas. Então quando o Senhor Jesus nasceu, não nasceu nenhuma dúvida. Não nasceu nenhuma tristeza. Não nasceu nenhuma pressão. Nasceu foi verdade, nasceu foi esperança.
nasceu planos concretos e genuínos. E para aqueles que estão em Cristo Jesus, estarão com seus pés firmados na rocha, e serão como as corças, como as servas, andarão sobre as águas, e não nos afogarão. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, como é bom, Pai querido, fazer parte da sua vida, da sua família. Nos ajuda a crescer nesse evangelho genuíno. Nos ajuda a romper, meu Pai querido, em fé, em instrução, em sabedoria. Todos esses aspectos nós falamos do Senhor, nos ajuda a desenvolver entre nós. Oh meu Deus. Desculpe se eu fui um pouquinho duro com você. Mas se alegre. É dia de se alegrar. É motivo de se alegrar. Porque nós somos piores do que nós pensamos que somos, mas mais amados do que a gente imagina. Oh meu Deus do céu, esse amor do Senhor por nós é maravilhoso e tremendo. E nós nos apegamos assim. Pode ficar de pé?